Oi pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Eu tô aqui com duas profissionais da área de saúde que vão compartilhar um pouquinho da experiência delas com vocês sobre o Setembro Amarelo. Estamos aqui, ó, todas de amarelo. E como prometido, algumas pessoas fizeram perguntas, eu vou compartilhar aqui com elas as perguntas, mas eu quero, antes de qualquer coisa, pedir para vocês, compartilhem esse vídeo com quem esteja realmente precisando ouvir sobre doenças psíquicas. Compartilhem com as pessoas para que as pessoas saibam como ajudar outras pessoas que têm esse tipo de problema. E mais que tudo, esse vídeo não vai ter edição, o que a gente falar aqui vai sair porque vai vir do nosso coração. E isso é o mais importante para todos vocês. E eu quero que vocês fiquem alertas e escutem tudo que essas meninas lindas vão passar aqui para vocês hoje, tá bom? Então, bom dia aí para quem tá vendo hoje, que é um dia, né, tão bonito, de sábado. Eu tô aqui com Viviane e com Ceci, elas vão se apresentar um pouquinho aqui para vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Viviane Barros, né? Eu sou psicóloga, tenho uma clínica, né? E assim como a clínica, faço trabalhos voluntários com as comunidades, especificamente em tratamentos de distúrbios mentais. Além disso, eu sou professora de uma universidade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria da Conceição Silva, sou psicóloga, porém trabalho no Hospital Ulisses Pernambucano em outro vínculo com SAMU Saúde Mental. Que bom, meninas. Muito obrigada por estar aqui compartilhando com os seguidores e com as pessoas que realmente precisam ouvir, né, um pouquinho sobre isso. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês era como uma pessoa pode perceber pelos comportamentos de outra pessoa que ela está com algum tipo de síndrome, algum tipo de ansiedade ou de depressão. Como as pessoas podem perceber isso em outra pessoa? De imediato, a gente percebe que o indivíduo, o ser humano, ele tende naturalmente a mudar os seus comportamentos quando existe algum distúrbio, algum sofrimento mental. Então, a rotina que ele tinha anteriormente passa a não existir. Então, se antes ele falava com a família, olhava para as pessoas, se comunicava com as pessoas, a tendência natural dessa pessoa é se isolar. É querer ficar dentro do quarto, é querer não conversar, não sair mais, não ir para a vida. Então, esses são alguns sinais que o indivíduo apresenta quando tem alguma coisa que não vai bem mentalmente. E aí, na questão da ansiedade, a gente pode observar também alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, a pessoa fica um pouco inquieta, fica acelerada, apresenta queixas de dor no peito, com sensação de sufocamento. E aí a gente pode estar observando as pessoas tanto no ambiente familiar, como no trabalho também, que é bem importante também a gente estar observando nossos colegas de trabalho também, para que a gente identifique esses sintomas. Muitas vezes não consegue dormir, né? Sente dores que não tem justificativa, vai para o médico diz que não tem nada, né? E essa pessoa persiste em sentir algo que está acontecendo no seu organismo. Então, isso está nos demonstrando que algo não vai bem. Então, talvez não seja o corpo da pessoa que não esteja bem, né? E sim a mente dela que está um pouquinho em conflito. As pessoas tendem a realmente achar que quando a gente está com algum problema na mente, não é doença, né? As pessoas ainda, infelizmente, acham isso. Infelizmente. Quando, na verdade, eu costumo dizer, se seu pé quebrar e você sentir dor, você não vai no médico para poder tomar uma medicação? E por que não, se está sentindo um desses sintomas que as meninas falaram aqui, procurar uma pessoa para que ajude elas também, né? Exato. E aí eu queria continuar aqui com as perguntas. Como a gente pode fazer um diagnóstico de transtorno bipolar? Essa foi uma pergunta de uma das seguidoras da gente. À medida em que a gente recebe a pessoa que nos procura, né, com todo um sofrimento, com uma oscilação emocional muito grande, eu falo muito grande mesmo, porque o transtorno bipolar, o indivíduo não é simplesmente, hoje eu estou triste, estou alegre, não é bem assim. São excessos de emoções que o indivíduo apresenta. Então tem hora que ele vai estar feliz, vai estar sorrindo, mas tem hora que ele vai estar chorando, que ele vai estar sofrendo e muitas vezes ele não consegue identificar qual o motivo desse sofrimento. Aí quando a gente percebe isso no processo terapêutico, a gente encaminha para um especialista, a gente encaminha para um psiquiatra. Normalmente ele que vai fechar o diagnóstico. A gente percebe que existe um transtorno ali, que tem uma situação que necessita de um tratamento mais especializado, aí a gente encaminha. Mas só quando a gente identifica de fato que são excessos de emoções mesmo, né, que passam a ser patológicos, aí a gente faz esse encaminhamento.
Certo. Você tem uma experiência, né, no hospital e poderia compartilhar com a gente a experiência que você vê no dia a dia? Isso, realmente a gente recebe muitas questões desse tipo. E aí a gente, a princípio, é necessário, primeiro, que a pessoa procure um acompanhamento psicológico. Em segundo plano, o psicólogo, observando essa necessidade, faz esse encaminhamento ao psiquiatra, né? Então, assim, é preciso a gente ficar atento a isso também. Conta um pouquinho da tua experiência, Cêcia, lá no hospital. A gente estava conversando antes de começar o vídeo e Cêcia compartilhou algumas coisas que estão acontecendo, principalmente esse mês, que é o mês de alerta, né, de Setembro Amarelo. E aí, talvez por isso também tenha aumentado, como você estava compartilhando. Compartilha aí com os seguidores Isso, um pouquinho. vamos lá. A gente tem observado, nós profissionais da emergência psiquiátrica do Hospital Ulisses Pernambucano, que assim, vem aumentando bastante essa questão da automutilação, da tentativa da ideação suicida. Isso na emergência a gente vem recebendo muito adolescentes e adultos jovens com essas questões. Tem a questão que, assim, a gente percebe que no mês de setembro é um mês que essas questões estão mais à tona e a gente tem observado a procura por esse serviço nesse mês. Talvez seja por conta desses alertas como esse que a gente está fazendo aqui, né? As pessoas começam a Exatamente, perceber, né? exatamente. E procuram. É um canal, na verdade, né? Quando a gente tem um mês baseado em cima de ajudar as pessoas tendem a procurar. E vale salientar que esse mês alerta as famílias com relação a meu filho está apresentando esse comportamento, minha filha está apresentando esse comportamento, e aí começa a procurar os profissionais. Ou até mesmo as próprias pessoas que estão sofrendo, elas olham e dizem, meu Deus, eu estou sofrendo, eu preciso conseguir uma ajuda. Será que eu estou doente? Ou será que é coisa minha? Então, a partir desse momento, a gente consegue ajudar as pessoas. E uma coisa que é bastante relevante, muitas vezes os sintomas que são apresentados têm um motivo físico, vamos dizer assim. Então, lá na escola, aquele adolescente sofre bullying, ele sofre perseguição dos colegas, ou então, às vezes, da própria família, né, do irmão, da irmã, alguém que fica perseguindo aquela pessoa. E ela não sabe o que fazer, ela não sabe como se proteger. E aí, muitas vezes, ela precisa colocar para fora e ela utiliza essa colocar para fora através de se mutilar, se machucar. Então, quando essa pessoa procura um profissional, a gente vai tentar identificar o que é que está provocando aquilo. Se de fato é um bullying que a pessoa está sentindo, que ela está sofrendo, e aí a gente começa um trabalho para tentar ajudar esse controle da ansiedade, para que ela não se mutile, ela não se machuque, e sim que ela coloque para fora, ou simplesmente a gente verifica que de fato existe alguma coisa mais lá atrás que fez com que hoje desenvolvesse esse processo de ansiedade, esse processo de angústia. Por isso que é tão importante, né, a gente estar diante de profissionais. A gente está aqui com duas psicólogas, né, que podem falar. Cêcia, além de psicóloga, também é enfermeira, como ela disse. E eu acho que isso é o mais importante, porque eu, por exemplo, já tive sintomas de crise de ansiedade muito sério, já procurei ajuda, já fui ajudada e vivo em alerta de estar sempre me cuidando para que esse gatilho mental ele não volte, né? Então isso é muito importante e eu falo disso abertamente para as pessoas. Eu já ajudei muita gente. Então esse também eu acho que é outra coisa bacana, é quando a gente compartilha o que a gente já sentiu e a gente fala para as pessoas a dor, às vezes, que ela também está sentindo e que às vezes nem com as palavras a gente sabe explicar a dor que a gente está sentindo. Né? Eu passei por isso quando eu tive crise de ansiedade, eu não sabia dizer exatamente quais eram os sintomas que eu estava sentindo, porque eram tão estranhos. Né? E foram os profissionais que me ajudaram. Então é importante que sejam profissionais, né? Que procurem esses profissionais. Então, como Vivi falou, é importante sim a gente procurar um amigo, alguém da família e falar para que essa pessoa então procure um profissional, né? É importante a gente lembrar disso. Isso. Não ficar só com uma pessoa, não você, calar, né? Não calar, não se isolar. Isso. A gente precisa ir para o universo, ir para o mundo. A gente precisa falar com as pessoas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, do que a gente está sentindo. Então isso é uma forma da gente conseguir ajuda. Então a partir do momento que eu saio do quarto fechado, que eu saio da minha cama, que eu me levanto para a vida. Então eu tenho que me relacionar, eu tenho que me comunicar com as pessoas. E isso vai me ajudar no tratamento. Se eu me isolar, a tendência natural é, se eu não ocupo a minha mente com coisas boas, se eu não ocupo a minha mente com aprendizado, eu vou passar a sofrer. Porque o nosso sentido de vida, o nosso organismo pede justamente isso, que a gente viva. Né? O nosso cérebro precisa de movimento. O nosso coração
precisa de sentimentos. E se a gente não utiliza eles, de fato, a gente tende naturalmente a adoecer. E, assim, eu gostaria de Claro. trazer um alerta também, assim, que a gente se preocupa muito com os pacientes que a gente está recebendo. Mas aí eu queria trazer um alerta para nós profissionais também. Ah, sim, que lindo, Que a gente é verdade. precisa se cuidar, a gente precisa estar bem para cuidar do outro, né? E a gente tem visto que muitos colegas estão em questões também de sofrimento e que ele precisa também se conhecer e perceber que ele está precisando de ajuda também. Que bom você Eu acho que compartilhar isso, é muito é uma importante. questão que a gente tem que estar alerta também. É verdade. Porque somos seres humanos, Com né? certeza. Então, todos nós adoecemos. Com certeza. Como a gente pode controlar a ansiedade com outros tipos de tratamento que não sejam medicações? Essa foi uma outra pergunta de seguidora também. Exercícios de respiração ajuda muito, você ir fazer uma massagem, né? Você ir fazer uma caminhada ou começar a fazer algum exercício físico, né? Correr, ir para academia, e dançar, ouvir música. Então, isso são ações que fazem com que canalizem a nossa ansiedade. Então, quando eu estou me movimentando, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, isso vai me ajudar a canalizar a minha ansiedade. Se eu não tiver nenhum movimento e ficar apenas sentindo os sintomas e não reagir diante daqueles sintomas, a tendência é ir piorando com o tempo. Então, o ideal é que a gente faça agora. Eu estou começando a sentir alguma coisa estranha, eu vou começar a caminhar, eu vou começar a ler, eu vou começar a fazer um exercício, eu vou começar a respirar profundamente, né? A todos os dias perceber que eu estou viva, então respirar fundo, né? E pensar na minha vida e dizer, estou pronto para caminhar, estou pronto para seguir. Então, isso vai ajudar bastante. E aí eu acho que também deve pensar também numa questão de alimentação saudável, né? E vendo todas essas questões e os sintomas não diminuindo, procurar um acompanhamento psicológico para analisar melhor esses sinais e sintomas e observar a questão de Desculpa, o remédio é a última situação, assim, não é isso? Isso. Só vai para a medicação na última questão, depois de você ter feito todo um processo, ter pedido ajuda em todos os sentidos, para ir ser encaminhado ao psiquiatra para conciliar as outras atividades com a medicação. E é importante salientar que para ir ao psiquiatra é importante que antes você passe no psicólogo, porque só o psicólogo que pode dizer se você realmente não pode mais, né, ter nenhum desses tipos de ajuda que vocês falaram agora, e aí a gente ir sim pro psiquiatra para ver a questão da medicação. Isso, exatamente. A gente não pode simplesmente achar, não, vou direto pro psiquiatra. Tem que passar por um especialista, né, de psicologia, para que ele possa direcionar. Às vezes, com ações simples dessa, de caminhar, de fazer algum exercício, ajuda bastante. O indivíduo não evolui, o ser humano ele não evolui para uma ansiedade mais complexa. Então, a gente vai verificar o nível de ansiedade daquela pessoa para que a gente possa tentar ajudá-lo ali. Caso haja, de fato, uma intensidade grande da ansiedade, aí sim a gente direciona o psiquiatra para que possa passar uma medicação adequada. Paralisia do sono é uma outra pergunta da seguidor. Pode ser relação com a doença psíquica? Sim, sim. Normalmente as pessoas que têm crise de ansiedade, elas têm insônia, elas não conseguem dormir, passam horas, dormem 2 horas por noite, 3 horas por noite, isso praticamente o mês todo. Então esse indivíduo, esse ser humano, ele vai cada vez mais adoecer, cada vez mais sofrer. Porque o nosso organismo precisa das horas de descanso, né? Precisa do momento em que a gente relaxa de fato. E quando a gente não dorme, a tendência natural é a gente ficar mais agitado, né? A gente ter mais dificuldade de se concentrar. Então, de fato, o não dormir já é um alerta pra gente. Existem outros sintomas também, Cessa? Sim, a gente pode estar observando a questão desse não dormir, o que é que está acarretando isso, procurar observar o que é que está causando essa questão, né? E aí a gente tem, com o sono, você tem pouco rendimento no trabalho, tem pouco rendimento escolar,
tem a questão da alimentação, que aí você aumenta essa ingestação de alimentação, porque você está acordado. Então, Ou diminui, né? Ou diminui também, ou você está acordado, você está se alimentando mais. Aí tem a questão da obesidade, tem a questão de alteração de pressão arterial, de diabetes. Então são vários sintomas que podem estar acarretando essa questão do sono. Meninas, eu quero muito agradecer a vocês a presença. Eu quero dizer que a gente vai deixar lá no feed do Bate-Papo Sustentável algumas postagens onde a gente vai indicar vários lugares que atendem desde a gratuidade até preços populares e também profissionais particulares, como é o caso de Viviane. E eu queria agora pedir para que as meninas deixassem rapidamente uma mensagem final para os seguidores aí, para a gente concluir esse vídeo tão lindo, com tanto sucesso aí. Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é de que a gente não pode calar. Se a gente está sentindo alguma coisa, a gente tem que procurar um profissional, a gente tem que se abrir para o mundo, né, e viver, aproveitar todas as oportunidades da vida. Para isso, falar é a melhor forma. Calar não, e sim falar. Bom, pessoal, falar ainda é a melhor solução. Procure um amigo, família, profissionais. O importante é você estar falando sempre o que está sentindo. Muito obrigada, meninas. Gente, obrigada. E fiquei com esse vídeo lindo. E não esqueça de compartilhar com quem está precisando.